Olá pessoal, bem-vindos ao curso de questões objetivas de economia para o CACD. Hoje é uma aula de apresentação, né, e a minha ideia era fazer a correção, né, da prova do CACD de 2019, né, na primeira fase, para vocês terem uma ideia de como vai ser o restante do curso, né? E nesse curso aqui a ideia é focar no exercício e a partir do exercício fazer uma retomada, uma revisão da teoria. Então vamos lá. Então vamos para a resolução da prova de economia do CACD 2019, primeira fase. Vamos à primeira questão de número 66. Aqui eu peguei a prova do tipo A, tá? Com relação aos modelos de crescimento econômico do pós-guerra, julgue certo ou errado os itens a seguir. Então, o primeiro item, no modelo de Harrod-Domar, o produto de uma economia é função do estoque de capital e a taxa de crescimento de longo prazo é determinada pela produtividade total dos fatores, né? Bom, então aqui no próximo slide eu coloquei para vocês, né, as duas principais equações do modelo Harrod-Domar, né? A primeira é a função de produção, então y igual a sigma vezes k, né, onde y é o produto total da economia, k é o estoque de capital e sigma é o produto médio do capital, ou também o produto marginal do capital, né? No caso da função de produção Harrod-Domar, o produto marginal e o produto médio são iguais, né, porque a função apresenta rendimentos constantes de escala para o capital, né? Então, quando o rendimento é constante, o produto marginal é constante, né, e é igual ao produto médio, que estamos chamando aí de sigma, né? Bom, então a primeira parte do enunciado está correta, né, porque de fato, né, o produto depende do estoque de capital da economia, né? A afirmação diz que o produto da economia é uma função do estoque de capital. O problema está na segunda parte, né, que a taxa de crescimento do produto, né, no modelo Harrod-Domar, está aí delta y dividido por y, é a taxa de crescimento, né, do produto em termos percentuais, vai ser dado pelo produto, né, pela multiplicação do produto médio do capital pela taxa de poupança S da economia, né? E a afirmação está dizendo que seria determinado pela produtividade total dos fatores, né? Então isso está errado, né? A produtividade total dos fatores, né, ela vem na verdade do modelo de solo, né? Porque o modelo de solo ele considera dois fatores, né, na função de produção, não só o capital como o modelo de Harrod-Domar, mas o capital e o trabalho, né? E aí a produtividade total dos fatores no modelo de solo é o chamado resíduo de solo, né? Ou seja, uma vez que você decompõe estatisticamente o produto nos dois fatores, capital e trabalho, né? Então, ou seja, você decompõe o crescimento do produto no longo prazo entre o crescimento do trabalho e o crescimento do capital, empiricamente se verificou que o trabalho e o capital não explicam todo o crescimento do produto. Então, aquela parcela que não é explicada pelo crescimento do estoque de capital e do trabalho é atribuída, né, ao progresso tecnológico, né, e ao chamado resíduo de solo, né? Para quem está fazendo o curso extensivo, eu recomendo ver aí o modelo de solo, né? Tem aí a aula em que eu trato detalhadamente, né, do modelo de solo e explico o que é o resíduo de solo e a produtividade total dos fatores. Mas, enfim, a produtividade total dos fatores não tem a ver com o modelo Harrod-Domar, que só tem um único fator, que é o capital. Tem a ver com o modelo de solo, tá? Então, está errada essa primeira afirmação aí. Então, vamos lá. Agora, para o segundo quesito. Aumentos da taxa de poupança no modelo de solo resultam em uma aceleração apenas temporária do crescimento de uma economia, uma vez que a função de produção apresenta retornos decrescentes de escala no capital. Bom, pessoal, essa questão aqui ela é um pouco complicada, embora o gabarito tenha dado como verdadeiro, né, rigorosamente essa questão estaria verdadeira se aqui, né, onde está escrito retornos decrescentes de escala no capital, tivesse escrito, na verdade, rendimentos decrescentes para o fator capital. Por quê? Né? Há uma diferença entre retornos de escala e rendimentos de cada fator, né? O rendimento de cada fator é um rendimento do capital, por exemplo, né? De fato, ele é decrescente no modelo de solo. Por quê? A gente supõe que o estoque de trabalho está constante. Se você aumentar só o capital mantendo outro insumo que é o trabalho constante, então a produção aumenta em menos do que foi o aumento do estoque de capital. Então, essa é a definição de rendimentos decrescentes. Por exemplo, se eu dobro o estoque de capital mantendo o trabalho constante, a produção vai menos do que dobrar. Então, se tivesse rendimentos decrescentes, estaria ok. E o que é o retorno, né, de escala? O retorno de escala é quando eu vario os dois fatores ao mesmo tempo, ou seja, quando eu dobro o capital e dobro o trabalho, né, se aquilo me traz menos do que o dobro da produção, eu falo então em retornos decrescentes
para a função de produção como um todo, né? Essa expressão retornos decrescentes de escala no capital, ou seja, retorno de escala, você está falando sempre dos dois fatores ao mesmo tempo, né? Então ficou um pouco estranho, né? Não é uma expressão que se usa quando se fala apenas da variação de um único fator, tá? Então eu entraria com recurso, né? Se eu estivesse fazendo o concurso. Porém, enfim, se fosse rendimentos decrescentes de escala, né, e quem entendeu dessa forma, que estava se referindo ao rendimento decrescente do fator, né, não de escala, então a afirmação estaria perfeita, né, porque de fato no modelo de solo, né, o aumento da taxa de poupança ele resulta em uma aceleração apenas temporária. Então vamos supor que estivesse falando de rendimentos decrescentes e vamos tratar só da questão mais essencial, né, que é o que acontece com o aumento da taxa de poupança no modelo de solo, que é esse próximo slide aqui, tá? Então vamos supor que a questão não tivesse, né, a expressão tivesse mais corretamente empregada, rendimento decrescente para o capital, o que ia acontecer, né, se eu tivesse um aumento da taxa de poupança? Então, o modelo de solo tem aqui a função de produção, né, que é essa curva mais elevada, só pegar aqui o laser pointer, essa daqui, né, é a função de produção, desculpe, melhor pegar a canetinha, a função de produção y igual a f de k, né. Essa função, notem que o produto cresce com capital, mas cresce a taxas decrescentes, então a função de produção tem esse formato côncavo, né? Aqui a gente tem a reta n mais d vezes k. Então, lembrando, né, do modelo de solo, o que é o n mais d vezes k? N mais d vezes k, o n é a taxa de crescimento populacional, d é a taxa de depreciação do capital. E o kzinho aí, né, o k minúsculo, é o capital per capita da economia, o capital dividido pelo estoque de trabalho, né? Então, o que é o N mais D vezes K? Né? É o volume mínimo de investimento que a economia precisa ter para que o estoque de capital per capita fique constante, ou seja, para que haja um investimento que compense o crescimento populacional N e a depreciação do estoque de capital D. Né? Então, se o investimento for pelo menos N mais D vezes K, o estoque de capital da economia é mantido constante. Né? E aqui eu tenho duas curvas, né? Essa azul aqui de baixo, S1 vezes Y, e a de cima, S2 vezes Y, né? Que são o que? A taxa de poupança, S da economia, né? Que está entre 0 e 1, né? Por exemplo, 30%, seria 0,3, né? Se a população poupa 30% da renda, o S1 seria 0,3, por exemplo, e multiplicado por Y minúsculo, que é o produto per capita da economia, né? Então, o que é a taxa de poupança multiplicada pelo produto per capita? Nada mais é do que o investimento per capita, né? Então, S vezes I é simplesmente igual ao I minúsculo, que seria o investimento per capita, o investimento dividido pelo estoque de trabalho, né? Bom, então o que acontece? O steady state, ou equilíbrio de estado estacionário do modelo de solo, no caso da poupança, da taxa de poupança S1, se dá aqui nesse ponto, né? Por quê? Porque nesse ponto, o investimento I, que está na curva azul, se iguala a N mais D vezes K, que, como eu acabei de falar, é o investimento mínimo necessário para manter o estoque de capital constante, né? Então, A é o estado estacionário do modelo de solo, ou seja, quando a variação do estoque de capital per capita é zero, né? Bom, e quando eu tenho, então, o equilíbrio de longo prazo, né, com a taxa de poupança S1, eu vou ter um certo estoque de capital per capita K1, e, olhando lá na função de produção, esse estoque de capital K1, né, aqui na função de produção, me dá um nível de produto per capita Y1 no estado estacionário ou no equilíbrio de longo prazo, né, do modelo de solo. O que acontece quando aumenta a taxa de poupança? Se a taxa de poupança vai para S2, né, então eu estou aqui na segunda curva agora, a economia então, né, vai ter um novo estado estacionário no ponto B. Né? Então o que acontece? Temporariamente, se a poupança sobe e ainda a economia está aqui com um estoque de capital K1, o que vai acontecer nesse caso? Né? Eu crio aqui uma diferença, né, em que o investimento agora, na nova taxa de poupança, né, o investimento agora vai ser mais elevado, certo? E esse novo investimento que está aqui é maior do que a reta em pretinha, que é o N mais D vezes K, ou seja, o investimento está mais elevado do que o investimento que seria necessário para manter o estoque de capital constante, né? De maneira então que o capital per capita começa a crescer. E aí o capital per capita da economia vai crescendo, né? Vamos caminhando por aqui, até atingir o novo estado estacionário, né, com o estoque de capital per capita K2, que é maior do que o anterior, né, um novo equilíbrio de steady state que vai ser dado no ponto B, né, que é sempre onde cruza a curva do investimento, né, S2 vezes Y, com a reta N mais D vezes K, e aí a economia vai chegar então num novo estado estacionário com um produto per capita maior.
A questão, né, é a seguinte, que quando você eleva a taxa de poupança, então, primeiro, né, S2, a taxa S2 de poupança é maior do que a taxa S1. Quando você eleva a taxa de poupança, a economia sai do estado estacionário inicial, que estava no ponto A. O capital per capita vai se elevando, né, porque o investimento SY supera a reta N mais D vezes K, né, que é o mínimo de investimento necessário para manter o capital constante. Então o capital começa a subir, o estoque de capital per capita, e a taxa de crescimento da economia ela aumenta acima da taxa de crescimento populacional temporariamente, né, porque no equilíbrio de longo prazo, no modelo de Solow, a economia, né, vai crescendo a uma taxa de crescimento N que é igual à taxa de crescimento populacional. Então o produto per capita para de crescer. Por isso que se chama de estado estacionário, quando o produto per capita não cresce mais, né? A economia fica estacionada num certo nível de produto per capita, né? Porém, na passagem de A para B, a economia cresce, né, a uma taxa maior do que N temporariamente, mas esse crescimento é só temporário, até chegar no novo estado estacionário em B, quando aí novamente, né, o investimento existente é suficiente apenas para cobrir, né, a taxa de crescimento populacional mais a depreciação, e novamente o capital per capita para de crescer e, portanto, no ponto B o produto per capita também para de crescer. Então, no novo steady state, né, no ponto B, a economia volta para a taxa de crescimento de longo prazo N, porém com uma renda per capita maior. Então, a poupança ela traz temporariamente um aumento do estoque um aumento do estoque de capital da economia, né, e traz com isso, né, uma taxa de crescimento do produto acima da taxa de crescimento populacional, mas é só temporário, né, até chegar no steady state. No novo steady state, o efeito da poupança maior ele não afeta a taxa de crescimento de longo prazo da economia, que vai continuar sendo igual à taxa de crescimento populacional, porém afeta o PIB per capita. Uma poupança mais alta vai levar a economia a um PIB per capita Y2 maior do que o anterior. Então essa afirmação, né, desconsiderando aquela questão da expressão aí, retornos decrescentes de escala, que é uma expressão meio inapropriada, né, para mim estaria incorreto só por isso, né, mas enfim, o gabarito deu como correto, então o gabarito supõe que que a expressão está bem empregada, né? Mas enfim, ignorando essa expressão, os aumentos na taxa de poupança no modelo de Solow resultam de fato em uma aceleração apenas temporária do crescimento de uma economia, né, uma vez que a função de produção apresenta rendimentos decrescentes de escala para o capital. Então está correto se tivesse escrito rendimentos decrescentes para o fator capital. Bom, vamos para o segundo então. De acordo com o modelo de Solow, quando a economia se encontra em crescimento balanceado, o estoque de capital e o produto crescem à mesma taxa, o que implica que a relação capital-produto permanece constante. Bom, primeiro, o que é o crescimento balanceado no modelo de Solow? É exatamente o steady state, né? A economia no longo prazo, quando a economia atinge o estado estacionário no modelo de Solow, todas as variáveis do modelo, né, crescem à mesma taxa, que é a taxa de crescimento populacional N. Então, o produto cresce a taxa N, né? O capital também cresce a taxa N, e aí o que ele está falando, né, que como o estoque de capital K e o produto crescem a mesma taxa N, a relação capital-produto, que eu acabei de desenhar aqui, né, a relação capital-produto é o produto, ou produto dividido por capital, ou capital dividido pelo produto, né, vão ser iguais, por quê? Porque o numerador da expressão e o denominador estão crescendo a mesma taxa N. Então, naturalmente, que essa relação não vai mudar, vai permanecer constante. Então, essa afirmação está correta também. E a quarta, né, mudando agora de tema, né, uma característica definidora dos modelos de crescimento endógeno mais recentes é a incorporação da inovação tecnológica como variável interna decorrente das decisões dos agentes econômicos. Também está correto, né? É a própria definição dos modelos de crescimento endógeno, né? Ou seja, que ao contrário do modelo de Solow, em que mesmo na versão que tem progresso tecnológico, no modelo de Solow o progresso tecnológico ele é exógeno ao modelo, ou seja, a taxa de crescimento do progresso tecnológico vem de fora, não é determinada internamente ao modelo. Nos modelos de crescimento endógeno, o nome deles é endógeno exatamente porque nesses modelos, né, você introduz os elementos que, como no modelo de Homer, por exemplo, né, que eu expliquei também na aula do curso extensivo, né, o modelo de Homer introduz o progresso tecnológico, né, os investimentos das empresas em P&D, como uma decisão dos agentes maximizadores, né? Então, dentro do modelo, você determina qual vai ser a taxa de investimento em pesquisa e desenvolvimento e, portanto, qual vai ser a taxa do progresso tecnológico. Então, a afirmativa 4 basicamente está descrevendo, né,
a principal característica dos modelos de crescimento endógeno e, portanto, também é correta. Vamos para a próxima questão, 67. Acerca dos instrumentos da política comercial, julgue certo ou errado os itens a seguir. Então, vamos lá, né, parte por parte. A primeira coisa aqui é que está dizendo que eu tenho a imposição de uma tarifa de importação ad valorem, né, que é aquela tarifa em que você coloca um valor percentual, né, um imposto que é uma porcentagem sobre o valor do produto importado. O que essa tarifa vai fazer com relação aos consumidores? A tarifa vai fazer com que caia a demanda pelo bem importado, certo? Então, a quantidade demandada do bem importado, né, vou colocar aqui que M, né, quantidade importada, vai cair. E aí está dizendo o seguinte, né, que se essa economia é uma economia grande, ou seja, não é a situação do país pequeno, mas é a situação de um país que esse país tem uma demanda grande o suficiente para influenciar o preço internacional, isso seria então, isso faria com que compensasse parcialmente, né, os efeitos da tarifa. Está correto pelo seguinte, se o país de fato, né, quando o país é uma economia pequena, a tarifa simplesmente vai fazer com que o preço doméstico do produto seja o preço internacional multiplicado por 1 mais a taxa do imposto, né? E aí a demanda simplesmente cairia. Entretanto, se o país é grande o suficiente para afetar o preço internacional, o que vai acontecer? Uma vez que vai cair a demanda no país, o resultado disso é também uma queda do preço internacional do produto, né? Uma queda do preço do produto importado. Certo? E essa queda do preço do produto importado vai parcialmente compensar, né, a queda da demanda, né? Então você vai ter um efeito aqui duplo, né? De um lado, o imposto faz cair a quantidade demandada porque aumentaria, né, o preço que o consumidor paga, mas de outro lado, a própria queda na demanda desse país faria com que o preço internacional em si diminuísse, compensando uma parte do aumento do imposto para o consumidor, né? Então, de fato, né, a afirmativa está correta, né? Os efeitos aí negativos da imposição da tarifa podem ser, de fato, parcialmente compensados por ganhos nos termos de troca, né? No caso, porque o preço do bem importado iria diminuir, dado que o país é grande o suficiente para a demanda dele em queda, levar à queda do próprio preço mundial, né? Compensando parcialmente o aumento do imposto. Então, o gabarito é correto. Segunda questão. A concessão de um subsídio às exportações de um produto resulta em ganhos para os exportadores e em perdas para o governo em razão dos custos do subsídio, sem efeitos negativos para o bem-estar dos consumidores do país exportador. Bom, a concessão do subsídio às exportações, né, de fato, claro, sempre vai resultar em ganho para os exportadores, né, e em perdas para o governo. Isso é óbvio, né? Não precisaria nem olhar o gráfico para isso, né? Porque o governo vai ter um dispêndio, né, com subsídio, e de outro lado os exportadores vão ter um ganho, vão estar recebendo um preço maior do que recebiam, né, com o subsídio do governo. E com relação ao consumidor, né? Bom, em princípio também já dá para saber do consumidor, certo? Antes até de olhar para o gráfico, né? Por quê? O consumidor também vai ter efeito negativo, naturalmente, né? Porque quando o bem é exportado, né, o preço daquele bem vigente então no mercado interno também é o preço internacional. Então, se o governo coloca um subsídio, é como se, né, os exportadores agora ganham mais se eles exportarem o produto do que domesticamente. Então, o preço doméstico também vai ter que aumentar, vai ter que seguir o preço internacional mais o subsídio, né? Consequentemente, os consumidores vão também pagar mais pelo produto no mercado interno, né? Então, vamos olhar agora o gráfico, para a gente ver o gráfico como que fica o efeito do subsídio, né? Então, vamos lá, pessoal. Notem que P asterisco, né, é o preço internacional antes do subsídio, né? E aí depois do subsídio, os ofertantes agora recebem um preço mais alto, né, que é o preço anterior multiplicado por 1 mais S, onde S é a taxa do subsídio, né? Bom, quando o preço internacional sobe, né, devido ao subsídio para os ofertantes, o que vai acontecer então? Bom, vamos olhar primeiro quanto que o governo gasta com subsídio, né? Então notem aqui que antes a quantidade demandada era Q0 internamente, né? E a quantidade produzida internamente, ofertada, era Q1. Então o total de importações antes era Q1 menos Q0, né? E depois que o governo colocou um subsídio, o que aconteceu? O subsídio fez com que o preço agora doméstico também aumentasse, né? Já que o exportador tem a opção de vender no mercado doméstico ou vender no exterior. Então aí a demanda interna caiu para Q2, de Q0 para Q2. A oferta interna aumentou de Q1 para Q3. Então aí eu tive agora, né, um aumento da oferta, né, e uma retração da demanda interna. Consequentemente, a diferença, né, entre a oferta Q3 e a demanda Q2 agora
é maior do que anteriormente, ou seja, o total importado aumentou então de Q3 menos Q2, né? Então notem que aqui ó, se forma um retângulo, né? Dessas três áreas aqui, né? K, L e M. Esse retângulo, o que ele é? Qual é a área desse retângulo, né? A base dele é o tamanho das importações, Q3 menos Q2, né? As novas importações depois do subsídio, né? E novas exportações, aliás, desculpem, né? Depois do subsídio. E a altura dele é o tamanho do subsídio por unidade, né? de produto exportado. Então, consequentemente, o tamanho do retângulo KLM é a despesa do governo com o subsídio, que coloquei aqui nessa tabelinha do lado. K mais L mais M é o quanto o governo gasta, né? Então está com sinal negativo aí, que é quanto o governo gastou, né? Bom, os ofertantes ganham quanto? Os ofertantes ganham J mais K mais L. Vamos olhar lá no gráfico. O que é o J, K e L? J, K e L, notem que é o ganho de excedente do produtor, né? Que é essa área aqui, né? Entre a curva de oferta e o preço, né, anterior do bem, que é quanto que os ofertantes estão ganhando de excedente, né, pelo fato de o preço ter subido, J, K e L. E os consumidores, né, estão perdendo o que? J e K. Porque essa área aqui, né, o excedente do consumidor era a área entre a demanda e o preço que o consumidor pagava antes. O novo preço que o consumidor paga agora é esse aqui mais alto. Consequentemente, J e K eram áreas que antes eram do excedente do consumidor e agora, né, passaram a fazer parte do excedente dos ofertantes ou dos exportadores, né? Então aí, se a gente somar o que acontece no total, né, notem que aqui então os ofertantes ganham J, K e L, né, o governo gasta K e L, então eu vou cortando aqui, né? O consumidor perde J e K, então o consumidor perde J, eu vou anular com o J do ganho aqui do ofertante, né? E aí ainda sobraram duas perdas aí, né, que é o M e o K. Então o K mais M é o resultado total desse subsídio, né? O que é isso? Perda de peso morto, né? Então o K, as áreas K e M, né, que são os dois triângulos aí da ponta, são a perda de peso morto dessa política do subsídio. Mas, então, voltando à questão, né, os consumidores perdem também. Então o governo ganha, né? Desculpe, o governo perde, né, porque ele gasta K, L e M, que é o total do montante do subsídio. Os ofertantes ganham J, K e L, que é o quanto aumenta o excedente dos ofertantes, ou dos exportadores. E o consumidor perde sim, ele perde J mais K, né? Então, a afirmação, voltando para lá, né? A afirmação está errada porque tem sim efeitos negativos para o bem-estar dos consumidores, né, do país exportador. Próxima afirmação, terceira. Do ponto de vista do governo, os efeitos da imposição de uma tarifa ou de uma cota de importação são equivalentes, uma vez que o resultado final de ambos os instrumentos de política comercial é a elevação dos preços internos do bem importado. Bom, está correto que, né, tanto a tarifa como uma cota de importação, de fato, provocam uma elevação dos preços internos do bem importado. Porém, né, os resultados não são equivalentes do ponto de vista do governo, né? De fato, existe, né, a equivalência entre o imposto de importação, né, e uma cota de importação do ponto de vista da quantidade importada, né? Eu posso achar uma tarifa de importação que me leva a uma redução de ΔQ na importação total, ou posso colocar uma cota de importação, né, equivalente a essa variação de ΔQ na quantidade importada, que vai gerar um aumento de preço equivalente à tarifa. Essa equivalência em tarifa e cota existe. Porém, do ponto de vista do governo, não é indiferente, né, não são equivalentes, porque se for uma tarifa, o governo arrecada recursos e vai ter uma receita. Se for uma cota, não necessariamente, né? O governo, se ele depende da forma como o governo vai implementar o sistema de cotas. O governo pode até arrecadar alguma receita se ele, por exemplo, leiloar as licenças de importação, né? Aí pode até ser que sim, que seja equivalente. Mas como a questão não fala se o governo vai ou não leiloar a cota de importação, a gente tem que considerar também, né, a possibilidade de que as licenças de importação sejam distribuídas gratuitamente pelo governo, por exemplo, por ordem de chegada, por sorteio, assim por diante, né? Então não dá para afirmar que vai ser sempre equivalente, tá? Em alguns momentos, se o governo, a não ser que o governo leiloe as licenças de importação, né, venda, a tarifa pode ser diferente no sentido de que o governo teria uma arrecadação e na cota de importação não teria uma arrecadação necessariamente. Então o gabarito está errado. E a quarta, a imposição de tarifas à exportação é adotada, em certos casos,
como mecanismo de estabilização dos preços internos e contenção de pressões inflacionárias, mas, em longo prazo, pode resultar em desestímulo à produção e consequente redução da oferta. Vamos analisar a primeira parte, né? A imposição de tarifas à exportação pode ser adotada em certos casos como mecanismo de estabilização dos preços internos e contenção de pressões inflacionárias? Pode, né? Quando, por exemplo, quando está tendo um aumento dos preços internacionais, você tem uma inflação fora do país, né? E aquela inflação fora, como os produtos eles são tanto exportados como produzidos, como vendidos domesticamente, a inflação de fora pode acabar então aumentando o preço do produto, né? E os produtores domésticos preferem exportar o produto ao invés de vender no mercado interno. Consequentemente, isso pressiona também os preços no próprio mercado interno. Então, você está importando a inflação, né? E aí, nesse momento, adotar a imposição de tarifas na exportação vai acabar, então, reduzindo o quanto é exportado, aumentando a oferta doméstica e contendo os preços internamente. Então, essa parte aí está correta, né? E a outra parte, né, que em longo prazo, isso poderia, entretanto, resultar em desestímulo à produção e consequente redução da oferta. Está correto, né? No longo prazo, se você adota uma tarifa de importação, a tendência, sim, pode ser, de fato, né, um desestímulo à produção doméstica, já que os produtores vão ter menos lucratividade com a produção daquele bem, né? E, consequentemente, a tendência, sim, de redução da oferta em longo prazo. Então, a quarta também está correta. Então, vamos agora para a questão 68. No que concerne aos regimes de câmbio e determinantes da política cambial, julgue certo ou errado os itens a seguir. Ao alienar reservas em moeda estrangeira, o Banco Central reduz a oferta de moeda disponível. Na ausência de operações de esterilização compensatórias, essa transação poderia ter como resultado a depreciação da moeda doméstica. Bom, vamos olhar a primeira parte, né? Quando o Banco Central aliena reservas, ele está vendendo reservas em dólar, né? Reservas em moeda estrangeira. Isso reduz a oferta de moeda disponível, a oferta de moeda doméstica? Sim, porque o Banco Central, uma vez que ele vende reservas, né, ele está enxugando a liquidez da economia, ele está resgatando a moeda doméstica que tinha sido emitida, né? Os agentes privados vão usar a moeda doméstica para comprar as reservas em moeda estrangeira. Então está correta essa primeira parte. Segunda parte, na ausência de operações de esterilização compensatórias, essa transação poderia ter como resultado a depreciação da moeda doméstica. Não, é o contrário, né? Se você está vendendo a moeda estrangeira, vendendo dólar, por exemplo, a tendência é o preço do dólar cair. Você está aumentando a oferta de dólares no mercado. O preço do dólar caindo quer dizer apreciação da moeda doméstica. Então é o oposto, né? Então está errado aí. Estaria certo se aqui fosse a apreciação da moeda doméstica, né? Está dizendo aí depreciação, então o gabarito está errado. Segunda afirmação. Em um regime de câmbio fixo, a taxa de câmbio definida pelo Banco Central será a taxa de equilíbrio quando se verificar a condição da paridade dos juros, ou seja, quando a taxa de juros doméstica for igual à taxa de juros estrangeira. Bom, a paridade de juros, de fato, né, diz isso, né, que a taxa de juros doméstica tem que ser igual à taxa de juros internacional. Então, como não tem nenhuma referência aí a riscos, né, na afirmação, a gente pode dizer que ela está correta, né? Embora ela esteja incompleta, tá, pessoal? Caberia recurso aí também, no meu entendimento, né? Porque a taxa de juros doméstica, né? Na verdade, a paridade do poder de compra diz que a taxa de juros doméstica ela tem que ser igual à internacional, mais o prêmio pelo risco, né? Ou seja, se há um risco, por exemplo, maior da dívida, dos títulos da dívida do país, do seu país, né? Consequentemente, a paridade de juros tem que incluir aí, né, a taxa de juros internacional mais um prêmio pelo risco, né, de default, risco de não pagamento, né, por exemplo. Então eu diria que a afirmação está incompleta, tá? Mas enfim, o gabarito está dando como certo, né, provavelmente desconsiderando então a existência de riscos, né, aí então a afirmação é correta. Terceira, o aumento temporário da oferta de moeda em regime de câmbio flutuante resulta em queda da taxa doméstica de juros e depreciação da moeda doméstica. Em curto prazo, haverá redução da demanda agregada e do produto da economia em razão da queda dos preços relativos dos bens produzidos localmente. Vamos analisar aí as duas partes, né? Primeira parte, o aumento temporário da oferta de moeda em regime de câmbio flutuante resulta em queda da taxa doméstica de juros e depreciação da moeda doméstica. Perfeito, né? A oferta de moeda, né, quando ela aumenta, né, é exatamente o mecanismo pelo qual o Banco Central reduz a taxa de juros, né? O Banco Central vai lá no mercado aberto,
compra títulos no mercado aberto, né, a compra de títulos da dívida pública no mercado aberto faz com que mais moeda entre em circulação, ou seja, o Banco Central está emitindo moeda. E essa emissão de moeda faz com que a taxa de juros da economia, né, a Selic, se reduza. Então a primeira parte aí está correta, né, e também que a redução da taxa de juros tenderia a levar a uma depreciação da moeda doméstica, porque os juros mais baixos no país acabariam tornando, né, mais atrativo os fluxos de capitais irem para o exterior, né, já que o juro no país está menor agora. E aí você teria uma tendência à saída de capital do país, né, pela conta de capital e financeiro do balanço de pagamentos. E, consequentemente, essa saída de capital levaria à depreciação da moeda doméstica. Até aí tudo correto. Próxima parte da afirmação: em curto prazo haverá uma redução da demanda agregada e do produto da economia. Aí está errado, né? Na verdade, quando você tem uma redução da taxa de juros, né, no curto prazo, vai haver um aumento da demanda agregada da economia, né? Ou seja, o consumo que depende da taxa de juros, o investimento que depende da taxa de juros vão aumentar, né? Em função da taxa de juros mais baixa, né, a demanda agregada aumenta, então está errado. E o que vem a seguir também está errado, né? Porque além da demanda não diminuir, a demanda também não estaria, nesse caso, né, sendo afetada em razão da queda de preços relativos dos bens internos, né? Ela está sendo afetada, na verdade, pela taxa de juros, né, da economia, que está elevando aí o consumo e os gastos com investimento. Então essa afirmação, terceira, errada, né, incorreta. Quarto, em uma economia aberta com livre movimentação de capitais, sob uma taxa de câmbio fixa, os instrumentos de política monetária do Banco Central não são eficazes para aumentar a oferta de moeda ou o produto da economia, mas podem afetar o nível das respectivas reservas internacionais. Bom, essa afirmação está fazendo referência, né, à questão do trilema, né, em que você não pode ter ao mesmo tempo uma taxa de câmbio fixa, né, liberdade aos fluxos de capitais e autonomia da política monetária. Então, de fato, quando você tem uma economia aberta, né, e com livre movimentação de capitais, né, e ainda com uma taxa de câmbio fixa, você perde a autonomia da política monetária, né? Então essa primeira parte aí está correta, né? Os instrumentos de política monetária do Banco Central não vão ser eficazes para aumentar a oferta de moeda ou o produto da economia. De fato, você perde a autonomia da política monetária. Porém, pode afetar o nível das respectivas reservas internacionais. Tá certo, né? Porque se o Banco Central tenta, por exemplo, reduzir a taxa de juros tentando estimular a demanda agregada, o que vai acontecer? Eu vou ter uma fuga de capitais, porque a economia está aberta ao fluxo de capitais internacional, né? Essa fuga de capitais vai pressionar o câmbio, né, a se depreciar, e como a taxa de câmbio é fixa, o Banco Central vai ser obrigado a fazer o quê? Evitar, né, a depreciação da moeda doméstica, vendendo dólares, vendendo reservas, né? Então sim, vai ter impacto nas reservas, né? E aí é para que a taxa de câmbio volte ao nível original. Então isso acaba então levando à conclusão de que se o Banco Central tentar estimular a economia via política monetária, nessa situação, ele vai acabar apenas perdendo reservas, né, e não vai ter efeito aquela política monetária que ele fez de expansão da moeda inicial. Quando ele for, né, vender dólares no mercado, ele vai enxugar de volta aquela oferta de moeda inicial que ele colocou na economia. Consequentemente, de fato, não vai ter efeito sobre a oferta monetária, né? Sim, mas notem que o Banco Central ele vai utilizar num primeiro momento, né, se ele quiser estimular a oferta, aumentar a oferta de moeda, ele vai usar as operações de mercado aberto. Ele vai estar no mercado aberto, no caso aqui, comprando títulos, né, da dívida pública que estão em circulação no mercado. Isso, num primeiro momento, vai de fato elevar a oferta monetária, né? Então, assim, alguém poderia também fazer um recurso a respeito disso, né? Porque assim, o instrumento de política monetária do Banco Central, por exemplo, a operação de mercado aberto de comprar título no mercado, vai ser eficaz em aumentar a oferta de moeda num primeiro momento, mas num segundo momento o próprio Banco Central vai ter que entrar reduzindo a oferta monetária novamente quando ele for vender as reservas e aí enxugar a liquidez que ele tinha acabado de colocar adicional na economia, tá? Então assim, a questão está entendendo, a afirmação está correta quando você considera o todo, os dois movimentos, né? O Banco Central tentar aumentar a oferta de moeda, mas depois o próprio Banco Central ter que enxugar novamente essa oferta de moeda colocando dólares, né, para venda no mercado. Então, considerando o efeito líquido, né, de fato o Banco Central não tem poder sobre o aumento da oferta de moeda. Mas, enfim, o instrumento, né, a operação do mercado aberto, ele poderia, sim, no primeiro momento afetar, né, aumentar a oferta de moeda, porém sabendo que depois ele vai ter que enxugar, já que o regime de câmbio é fixo, né?
Então, assim, caberia um recurso, mas eu particularmente diria que não teria grandes chances de ser efetivado, tá? Com essa argumentação que eu acabei de fazer. O ideal mesmo é considerar o resultado líquido como a questão está considerando, né? Questão 69. No estudo das preferências dos consumidores, um dos pressupostos mais usados pode ser resumido em quanto mais de um bem, melhor. Todavia, nem sempre é assim. Ainda que isso facilite a criação de modelos para estudo da teoria do consumidor e de curvas de demanda, há coisas que enjoam. Isso pode chegar ao ponto em que não apenas a satisfação adicional fique menor, mas que ela fique negativa com a aquisição da unidade adicional do bem. Bom, então essa questão está aí fazendo referência à teoria do consumidor, né? A ideia de quanto mais de um bem, melhor, no sentido de quanto mais de um bem, mais aumenta a utilidade do consumidor, né? Vem do axioma da monotonicidade das preferências, né? Que diz exatamente isso, que quanto mais o consumidor consome de um bem, maior a utilidade que ele tem, certo? Só que há um tipo de bem que é o bem de consumo, que é quando você... o fato de que a utilidade marginal do bem é decrescente, né? Isso faz com que em algum momento as pessoas enjoam do bem e a utilidade marginal de uma unidade adicional possa até ser negativa. Aquele bem, a pessoa já está empanturrada dele, pode até não desejar o bem, em vez de trazer benefícios, né, trazer utilidade, traz desutilidade, certo? Então a questão está pedindo para trabalhar com essas noções da teoria do consumidor. Então vamos lá. Primeiro, o pressuposto de que quanto mais de um bem, melhor, é tratado no axioma da monotonicidade das preferências. Está correto, exatamente esse axioma que diz que o consumo de um bem aumenta a utilidade total e, portanto, quanto mais de um bem, melhor. Segunda afirmação, a satisfação adicional a cada unidade adicional adquirida do bem é reflexo da lei da utilidade marginal decrescente. Bom, pessoal, aqui também caberia recurso porque claramente está faltando um pedaço nessa afirmativa, tá? A satisfação adicional a cada unidade adicional adquirida do bem, a satisfação adicional em si, por quando você consome uma unidade adicional do bem, tem uma satisfação adicional, isso vem do próprio item 1, que é a monotonicidade das preferências, né? O que eu acho que quem formulou a questão devia estar querendo dizer o seguinte: a satisfação adicional decrescente ou cada vez menor, né, a cada unidade adicional do bem é reflexo da lei da utilidade marginal decrescente. Aí estaria correto, né? Porque a gente está falando do quê? Da lei da utilidade marginal decrescente, ou seja, que diz que quanto mais eu consumo de um bem, a satisfação aumenta pelo princípio anterior da monotonicidade das preferências, né? Porém aumenta a taxas cada vez menores. Isso é a lei da utilidade marginal decrescente, né? Então a satisfação adicional decrescente de cada unidade adicional adquirida do bem é reflexo da lei da utilidade marginal decrescente. Para mim claramente faltou aí, né, completar esse enunciado. Então o gabarito dá como certo, mas também acho que caberia recurso, né, com base nisso, tá? Faltou claramente uma palavra aí, né? A afirmativa em si ela está errada, tá? Porque a satisfação adicional depende apenas do axioma da monotonicidade das preferências e não depende da lei da utilidade marginal decrescente. Mas a satisfação adicional decrescente a cada unidade adicional, aí sim seria a definição da lei da utilidade marginal decrescente. Mas enfim, o gabarito deu como correto, passou, né? O gabarito final acabou também ficando aí. Creio que ou ninguém fez recurso em função disso, ou, enfim, a banca julgou por algum motivo os recursos inadequados, né? Terceira, a quantidade máxima que pode ser adquirida de um bem sem reduzir a utilidade total do consumidor, quando existe, marca um ponto de saciedade. Tá correto, né? Ou seja, se aqueles bens em que a partir de um certo ponto, né, você consumiu ele, atingiu a utilidade máxima, a partir dali essa utilidade só iria cair, ou seja, a utilidade marginal, né, começa a ser negativa, então seria o ponto de saciedade, exatamente no ponto em que o consumidor está saciado do bem. A partir dali ele, né, ele passaria agora a ter uma utilidade marginal negativa no consumo daquele bem, né? 4. Bens que apresentam nível de quantidade a partir do qual a satisfação adicional é negativa têm curva de demanda crescente a partir desta quantidade, né? Bom, os únicos bens que têm curva de demanda crescente são os bens de Giffen, né? Que são aqueles bens, né, que são inferiores, né? E que além de ser inferiores, o efeito renda é maior do que o efeito substituição, né? Então, o bem de Giffen seria o único tipo de bem, né, que teoricamente seria possível ter uma demanda crescente, né?
esses bens aí que apresentam um nível de quantidade a partir do qual a satisfação adicional passa a ser negativa, são simplesmente os bens que têm um ponto de saciedade, né? Então, não é que a demanda passaria a ser crescente, é simplesmente que a partir daquele ponto de saciedade a demanda para de crescer, zero, né? O consumidor não compra mais daquele bem, mas não, jamais teria uma demanda crescente, né? Que é uma questão exclusiva aí dos bens de Giffen. Vamos agora então para a questão 70. No que se refere a endividamento, superávit e déficit público e a sua relação com a política fiscal, julgue os itens a seguir. Primeira afirmação. As necessidades de financiamento do setor público, NFSP, correspondem ao déficit público nominal apurado ano a ano. Bom, pessoal, assim, eu acho que não está bem formulada a questão, porque assim, não está errado o que está dizendo aqui, né? Só que não existe um único conceito de necessidade de financiamento do setor público, né? Aqui está falando do conceito nominal, mas existem também o conceito primário e o conceito operacional da dívida pública, o que pode ter induzido aí alguns candidatos à confusão, né? Então, enfim, o que está aí não está errado, né? Só que a afirmação ela fala com um tom de ser genérica, né? As necessidades de financiamento do setor público correspondem ao déficit nominal apurado a cada ano. Sim, se forem as necessidades de financiamento no conceito nominal, está correto, né? Então, enfim, eu diria que a afirmação, o gabarito está correto pela afirmação não estar errada, mas ela está seguramente incompleta, né? Que pode ter induzido alguns candidatos aí a erro, né? Mas então vamos lá. Assim, só para a gente pegar os conceitos, eu coloquei aqui, peguei do Manual de Estatísticas Fiscais do Banco Central, né, de 2018, que é a última edição, está disponível no site do Banco Central. Coloquei o endereço aí para quem quiser baixar o manual, né? A definição da necessidade de financiamento nos três conceitos. Então, no conceito nominal, as necessidades de financiamento do setor público correspondem à variação nominal dos saldos da dívida pública, deduzidos os ajustes patrimoniais efetuados no período, né? Como as privatizações e reconhecimento de dívidas, entre outros. Exclui ainda o impacto da variação cambial sobre a dívida externa líquida. Então, o que quer dizer isso, pessoal? O conceito nominal, né, que é o resultado mais geral, que é aquele que de fato determina, né, a evolução da dívida pública, ele é a variação nominal dos saldos da dívida pública líquida, ou seja, você pega a dívida pública em 31 de dezembro do ano, menos a dívida pública em 31 de dezembro do ano anterior, né? Então, essa variação do saldo foi, né, a necessidade de financiamento nesse ano, né, foi o fluxo, né? Ou seja, a variação dos dois estoques, o estoque da dívida no último dia de um ano, menos o estoque da dívida no último dia do ano anterior, né? A variação dos estoques é um fluxo, certo? A noção, né, essa noção de fluxo e estoque tem que estar bem clara quando a gente estiver falando de dívida pública e de resultados primários e resultados né, do setor público, né, resultado nominal, operacional e primário. Então, pessoal, mas notem que a necessidade de financiamento no conceito nominal não é só isso, né? Ela é a variação dos saldos da dívida pública, porém deduzindo-se os ajustes patrimoniais, né? E esses ajustes patrimoniais podem ser privatizações e reconhecimento de dívidas, né? Por quê? Porque os ajustes patrimoniais eles não foram de fato o resultado da atividade do governo, né? Das receitas e despesas do governo, né? Então, quando o governo faz uma privatização, aquilo a gente não vai incluir como receita, por exemplo, para apurar o resultado fiscal, porque aquilo não foi, na verdade, o resultado de um fluxo, né? Mas resultado do ajuste de um estoque. Eu tinha um ativo, né, que era uma empresa estatal, e eu vendia aquele ativo. A mesma coisa com relação a reconhecimento de dívidas, né? Eu tinha uma dívida que eu não sabia que eu tinha e reconhecia aquela dívida. Ou, por outro lado, uma dívida que eu achava estava mensurada por um certo valor, passou a ser mensurada por outro valor, maior ou menor, né? Foi feito algum tipo de ajuste, né? De novo, é um ajuste de estoque, né? Portanto, não tem a ver com o fluxo, que é o que o resultado nominal busca revelar, né? Os fluxos entre receita e despesas do governo, mas não olhando pelo acima da linha, como faz o Tesouro Nacional, né? Mas olhando pelo abaixo da linha, que é a variação da dívida. Então, a gente pega a variação da dívida, porém tem que excluir esses ajustes patrimoniais. E também exclui, notem, né, um outro tipo de ajuste patrimonial, que é o impacto da variação cambial das reservas, né, internacionais, que impactam também na dívida, né, na dívida líquida. A dívida bruta do governo é a dívida total que ele tem, e a dívida líquida é a dívida subtraindo
os ativos do governo. O maior ativo que o governo tem hoje, né, que subtrai da dívida bruta para obter a dívida líquida, são as reservas internacionais. Então, por exemplo, se o dólar fica mais caro, o governo vai ter aí uma variação positiva no seu patrimônio, pelo fato de que ele tem muitas reservas em dólares, né? De maneira que, então, o governo estaria tendo um resultado artificialmente inflado, né? Então, se exclui o resultado do governo com a variação cambial, né? O impacto da variação cambial sobre a dívida externa líquida. E, finalmente, tem os outros dois conceitos, né? O primário e o operacional, né? Então, notem que essa primeira afirmação está supondo como se só existisse o conceito de necessidade de financiamento no conceito primário, mas também existe, como se só existisse no conceito nominal, mas também existe as necessidades de financiamento do setor público no conceito primário, né, que está aí, corresponde ao componente não financeiro do resultado fiscal do setor público. O cálculo se dá excluindo do resultado nominal os juros nominais apropriados por competência incidentes sobre a dívida líquida, né? Ou seja, o resultado primário ele é o resultado nominal, mas excluindo o pagamento de juros, né, sobre a dívida líquida do setor público. Então, no primário não entra o pagamento de juros. E, finalmente, o conceito operacional, né, que são as necessidades de financiamento do setor público, né, mas que correspondem ao resultado nominal deduzido da atualização monetária dos saldos da dívida interna, né? Ou seja, tira a atualização monetária sobre os juros, de maneira que não considera os juros nominais, né, como no conceito primário, mas considera apenas os juros reais, né? Então, engloba o componente não financeiro, que é o superávit, o resultado primário, né, do resultado fiscal, mais os juros reais. Então, no conceito nominal, né, é o resultado primário mais os juros nominais, e o conceito operacional é o resultado primário mais os juros reais, excluindo a atualização monetária sobre os juros, né? Então, com isso, vamos voltar ali para as duas afirmações, né? A primeira, como eu disse, é um pouco problemática, mas não dá para dizer que ela está errada, então, por isso, né, vamos considerar correta, né? Porém, tem problemas, né? A segunda diz que o déficit público nominal é igual à variação da dívida líquida do setor público apurada no ano. Bom, na verdade, isso está incompleto, né? Como a gente viu no slide anterior, né? Ela corresponde, sim, à variação nominal dos saldos da dívida líquida, porém, falta o que na afirmação? Falta dizer que devem ser deduzidos os ajustes patrimoniais que eu acabei de me referir, tanto de privatizações, como de reconhecimento de dívidas, como também da variação cambial, né, sobre a dívida externa líquida, que é os resultados da variação do câmbio sobre as reservas internacionais, né, que são subtraídas da dívida bruta para se chegar na dívida líquida. Então, essa afirmativa 2 está incorreta, né, porque está incompleta. Faltou aí dizer que tem que deduzir os reajustes patrimoniais. A terceira, as estatísticas fiscais calculadas pelo critério acima da linha correspondem às medidas de receitas e despesas relacionadas. Está correto, né? As estatísticas fiscais podem ser calculadas de duas formas, né? O acima da linha, que é feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, né? O acima da linha é feito pela STN, né? Que aí, acima da linha, quer dizer, você pega as receitas, né, menos as despesas, certo? E aí você vai ter o resultado, né, do governo, as estatísticas fiscais do governo, né? A Secretaria do Tesouro Nacional faz isso, ela pega cada uma das receitas, cada tipo de imposto, e vai elencando depois cada tipo de despesa, o que gastou com saúde, educação, etc. E desse resultado se chega no resultado fiscal acima da linha, né? E tem um outro resultado fiscal, que é o outro método, que é o abaixo da linha, que aí você pega como pela variação da dívida, né? Quem faz esse resultado pela variação da dívida, que é o chamado abaixo da linha, é o Banco Central, tá? Então, a Secretaria do Tesouro Nacional calcula o resultado acima da linha, o Banco Central calcula o resultado abaixo da linha, que é dado pela variação da dívida, do estoque da dívida, né? Então, a afirmativa está correta, né? Está definindo aí a estatística fiscal pelo critério acima da linha. 4. Uma política fiscal expansionista tende a reduzir a necessidade de financiamento do setor público. Bom, está errado, né? Por quê? Porque o setor público vai precisar de mais financiamento se a política fiscal for expansionista, no sentido de que uma política expansionista ela reduz impostos e ou aumenta os gastos, né? Consequentemente, o governo vai ter um maior déficit, né, fiscal. E o déficit fiscal é a necessidade de financiamento do setor público. Então, a necessidade de financiamento vai ser maior se eu tiver uma política fiscal expansionista. E seria menor, né, se
eu tivesse uma política fiscal contracionista, um ajuste fiscal. Um ajuste fiscal, sim, que é uma política fiscal contracionista, né, tende aí se entenderia a reduzir a necessidade de financiamento do setor público. Tá? Mas a política expansionista, ao contrário, tende a aumentar e não a reduzir a necessidade de financiamento do setor público. Vamos então agora para a questão 71. Considerando o uso da política cambial em diferentes momentos da história econômica recente, julgue certo ou errado os itens a seguir. Primeiro item. A existência de uma inflação não desprezível, aliada a uma taxa de câmbio fixa, levou a um processo de supervalorização real do cruzeiro nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, levando a desequilíbrios de balanço de pagamentos. Esses desequilíbrios tiveram que ser contornados por meios de controles cambiais. Bom, essa afirmação está correta, né? Está falando do governo Dutra, né? Que começa logo depois da Segunda Guerra Mundial. O governo Dutra tinha uma visão um tanto otimista, né, de que a situação externa do Brasil, na posição de reservas internacionais, era confortável, e adotou uma política de cunho liberal, né, com liberalização comercial, né, e financeira, e fixando a taxa de câmbio nos moldes do acordo de Bretton Woods, né, que era um acordo que preconizava que os Estados Unidos fixariam a sua taxa de câmbio no ouro, né, e os demais países ancorariam sua moeda, né, com paridades fixas no dólar. O governo Dutra adotou a paridade, voltou para a paridade de antes da guerra, de 1939, né? Só que, enfim, já teve uma inflação acumulada considerável, de 39 até 46, né? De maneira que a inflação acabou fazendo com que a manutenção do câmbio fixo tornasse o câmbio real valorizado. Então, embora o câmbio nominal tivesse constante, né, a inflação no Brasil maior que a inflação no exterior fazia com que os nossos produtos ficassem mais caros, sobrevalorizando a taxa real de câmbio, né, de maneira que o Brasil começou a perder divisas, né, ter déficits comerciais resultantes dessa apreciação cambial, que depois foram contornados de fato, né, em 47, com uma política de controles cambiais, né, de contingenciamento de importações. Então, a afirmativa correta. Segunda, a adoção de uma política de mini desvalorizações cambiais durante o período conhecido como milagre econômico buscou evitar que uma valorização real da moeda provocada pela inflação do período tivesse efeitos negativos sobre a balança comercial. Tá correto, ou seja, aqui é o período de 68 a 73, né, o chamado período do milagre econômico, e nesse período, né, para corrigir o fato de que a inflação brasileira era maior do que no exterior, e com isso, né, evitar o problema do primeiro item, né, do governo Dutra, né, evitar perder competitividade por causa da valorização real do câmbio, que ocorre quando você mantém o câmbio fixo, né, porém a sua inflação é maior do que no exterior, você vai perdendo competitividade, seu produto vai ficando mais caro, né, relativamente ao exterior, medido em dólar. Então o governo fazia uma política de mini desvalorizações, que era o quê? Você desvalorizava a taxa nominal de câmbio exatamente no montante da diferença de inflação doméstica e externa. E com isso você mantém o câmbio real constante, né? Mantém a competitividade do país, portanto. Então essa política que foi adotada aí, né, caracterizou, né, marcou a política cambial durante o período do milagre econômico. E teve sucesso, né, em manter uma balança comercial equilibrada durante o período. Terceira, apesar de uma taxa de câmbio favorável às exportações no início de 1986, a decisão de mantê-la fixa por muito tempo deixou-a supervalorizada em termos reais, causando uma situação difícil do ponto de vista externo. Correto, né? A gente está falando já do período do Plano Cruzado, né? Plano Cruzado que foi de fevereiro, final de fevereiro de 1986, né? De fato, no início do Plano Cruzado, quando uma das estratégias do plano, além de congelamento de preços, era fixar a taxa de câmbio também, né? Ter um regime de câmbio fixo, né? Só que como a nossa inflação, apesar do congelamento de preços, você tinha lá, né, o governo liberava alguns preços, né, tinha reajustes de tarifas de energia, reajustes de tarifas das empresas públicas, né? Você teve uma série de momentos em que o governo teve que, né, descongelar, né, aumentar alguns preços, e aquilo acabou fazendo com que a inflação não fosse zero, né? Ela foi muito baixa logo nos primeiros meses, mas com o tempo as pressões foram fazendo com que o governo tivesse que ir liberando, né, alguns preços da economia. E isso então acabou provocando também, né, uma sobrevalorização cambial, porque a nossa inflação era maior do que a inflação externa, né? Então, mantido o câmbio fixo, isso acabou levando a uma situação difícil do ponto de vista externo, né, com perdas de reservas, e que acabou conduzindo a moratória, né, dos juros da dívida em 1987. Então também está correto. Notem que, né, as três afirmativas aí estão falando do mesmo problema, né, que é o problema de você ter uma taxa de câmbio fixa
quando você tem uma inflação maior do que a inflação externa, né? No primeiro e no terceiro item, né, 2 momentos em que isso ocorreu e que gerou problemas porque não teve uma correção de rumo rápida, né? No governo Dutra e no Plano Cruzado. Durante o Milagre, havia as mini desvalorizações que acabavam fazendo a compensação disso de uma forma gradual, sem necessidade de ter um solavanco, né, como foi em 87 com a moratória da dívida. 4. A abertura comercial, iniciada alguns anos antes do Plano Real, afetou a eficácia do uso da taxa de câmbio como instrumento do controle inflacionário. Afetou, não fala se foi positivo ou negativamente, né? Mas afetou sim, e afetou positivamente, né? O Plano Real ele utilizou como tática de combate à inflação, né, a âncora cambial. O que é isso? Você fixa a taxa de câmbio, né? Inclusive deixa a taxa de câmbio se sobrevalorizar na medida em que a sua inflação é maior que a externa, né? A taxa de câmbio real vai valorizando, o que significa que os produtos domésticos, né, os produtos importados ficam mais baratos relativamente aos produtos domésticos, e no momento que você tem uma abertura comercial, a população então pode importar os bens, né, de maneira que o produtor doméstico não consegue aumentar os seus preços porque ele está em uma competição com o produto importado, né? Então, de fato, a afirmação está correta. A abertura comercial, né, que começou alguns anos antes do Plano Real, né, em 1990, com o governo Collor, aumentou a eficácia, né, da taxa de câmbio, né, e portanto, da âncora cambial, né, como instrumento do controle da inflação. Então, a afirmativa correta também. 72. A intervenção do Estado na economia é uma característica do processo de desenvolvimento brasileiro. A respeito desta atuação, julgue certo ou errado os itens a seguir. Primeira, durante o período conhecido como milagre econômico, a realização dos investimentos públicos foi conciliada com uma redução do déficit primário, pois foi efetivado com forte participação de empresas estatais e, nessa época, a contabilização desse déficit não incluía o resultado dessas empresas, né? Então, de fato, né, se conseguiu mesmo conciliar, né? Está correta, né? Porque durante o milagre econômico, né, não existia ainda nem o governo mal sabia quantas estatais haviam, né? Quanto mais ter controle sobre o orçamento das empresas estatais, né, sobre os gastos, né, os investimentos, né, das empresas estatais. Só em 1979, quando foi criada a SEST, né, que era a Secretaria Especial para o Controle das Estatais, criada em 1979, que o governo começou a ter um órgão, né, que centralizava as informações a respeito das empresas estatais, né? Inclusive a SEST passou a ser responsável por registrar, né, os orçamentos das empresas estatais, quanto que elas iam gastar, o orçamento de investimento e assim por diante. Até o período do milagre, né, que vai de 68 a 73, não havia ainda esse controle, então de fato nem se sabia, né, quais eram os gastos das estatais, não havia uma contabilidade, né, do orçamento das estatais, de maneira que a afirmativa está correta, né? Ou seja, você nem tinha, né? As estatais elas faziam gastos enormes durante o período do milagre, mas não era contabilizado no déficit público, né, por resultado das empresas estatais. Segunda, o combate à inflação no período conhecido como milagre econômico manteve a ênfase em uma inflação de demanda já existente no Programa de Ação Econômica do governo PAEG, apesar de buscar conciliar o incentivo à retomada do crescimento econômico. Dessa forma, foram adotados controles de preços regulados pela Comissão Nacional de Estabilização de Preços, CONEP, e pela Comissão Interministerial de Preços, CIP, que tabelavam preços públicos. Bom, vamos analisar por partes, né? A primeira parte, o combate à inflação no período conhecido como milagre, manteve a ênfase em uma inflação de demanda já existente no Programa de Ação Econômica PAEG. Não, está incorreto, né? Essa inflação, o diagnóstico de inflação do PAEG era de fato de demanda, né? Inflação de demanda, particularmente provocado pelo déficit público, daí as políticas monetárias e fiscal contracionistas, né, terem sido muito utilizadas, né, no início em 64, né, até 67, para combater a inflação, uma política ortodoxa, né, mas em 68, quando Delfim Neto era o ministro da Economia, né, o diagnóstico da inflação mudou para um diagnóstico de inflação de custos, né, especialmente custos com crédito, né, taxas de juros, e também os custos com os reajustes de tarifas públicas, né? Então o diagnóstico mudou, a inflação agora era vista não mais como uma inflação de demanda, a demanda já se considerava controlada, né, pelas políticas ortodoxas anteriores, e agora o diagnóstico era de que a inflação era provocada por custos, né? Então já está errado por aí. A segunda parte também está errada, porque quando fala dessa forma que foram adotados controles de preços
regulados pela Comissão Nacional de Estabilização de Preços, CONEP, e pela Comissão Interministerial de Preços, tá errado. Por quê? Porque a Comissão Interministerial de Preços, de fato, ela surgiu durante o período do milagre, né? Mas ela substituiu a CONEP. A CONEP, as duas não conviveram juntas, como dá a entender o enunciado, né? E a Comissão Interministerial de Preços passou a ganhar ganhou atribuições muito maiores do que a CONEP, né? Só que a Comissão Interministerial de Preços não tabelava preços públicos. Simplesmente os setores, né, empresariais, né, os empresários que quisessem fazer reajuste de preços tinham que submeter a aprovação dessa Comissão Interministerial de Preços para poder subir os seus preços. Então o Estado ele tinha um controle muito grande, né, sobre os reajustes de preços, né? O Estado poderia negar reajustes de preços que os empresários não comprovassem que aquele reajuste estava fundamentado em, de fato, um aumento de custos das empresas, né? Essa Comissão Interministerial de Preços era composta pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro do Indústria e Comércio Exterior, enfim, era um grupo de ministros, né, e que tinha também uma Câmara Consultiva em que os empresários podiam participar, né? Mas ela não tabelava preços públicos, tá, pessoal? Ela simplesmente tinha o poder de autorizar ou negar reajustes que os empresários, os setores empresariais tinham que apresentar obrigatoriamente para essa comissão antes de reajustar os seus preços. Então a afirmação está errada. Durante o primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil sofreu diversos ataques especulativos associados a crises em países emergentes e a própria situação fiscal delicada. Bom, está correto, né, essa primeira parte. De fato, o Brasil passou por diversos apuros, né, dada a estratégia da âncora cambial, que a âncora cambial, né, que a gente já mencionou na questão anterior, basicamente era o quê? O mecanismo pelo qual você sobrevaloriza o câmbio, né, e combate a inflação importando itens, né? Você pressiona os produtores domésticos a manter os preços baixos, submetendo eles a uma concorrência acirrada com o produto importado. Só que isso tem como efeito o quê? Um déficit comercial. Durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, a gente teve déficits, né, comerciais todos os anos, né? De maneira que para isso você precisa fazer o quê? Atrair capitais externos, né, que você faz geralmente com a taxa de juros elevada para compensar o déficit comercial com a entrada de capital, ou seja, financiar os déficits comerciais, né, os déficits na conta de transações correntes do balanço de pagamentos, com a entrada de fluxos de capitais pelo lado da conta capital financeira, né? Então até aí está tudo ok, né? E o Brasil acabou sofrendo vários ataques especulativos, né, em função disso, porque, né, há vários momentos, quando o governo estava com uma taxa de câmbio fixa, porém, quando tinha a crise tequila no México, depois a crise asiática em 97, né, a crise russa em 99, você teve vários ataques especulativos contra o real também, porque se desconfiava que o governo brasileiro não iria conseguir manter a âncora cambial, ou seja, manter a taxa de câmbio dentro da banda que o governo oficialmente estabelecia, né? Bom, então, continuando, a política escolhida para lidar com esses ataques foi o aumento da taxa de juros. Até aí ótimo, né? Correto, é a maneira como você consegue financiar o déficit em transações correntes com a entrada de capitais, com juros elevados. Porém, a última parte, com reflexos positivos sobre a situação fiscal, causando um círculo fiscal virtuoso. Bom, essa parte naturalmente que está errada. Até aqui estava tudo perfeito, né? Até aqui estava tudo perfeito, né? Porém, essa parte aqui de que isso traz reflexos positivos sobre a situação fiscal é o contrário, né? Porque a taxa de juros alta, o pagamento de juros sobre a dívida pública aumenta, né? E o resultado nominal do governo piora, né? Isso causa um círculo fiscal, né, nada virtuoso, é exatamente o contrário, né? Então essa parte toda aqui final está incorreta. Até ali, até a vírgula, né, depois de juros estava correto. Mas então isso anula, portanto, a questão toda está errada. 4. A Secretaria Especial de Controle das Empresas Estatais, SEST, olha aqui, né, mencionei a SEST agora há pouco na questão anterior, né, criada no governo Fernando Henrique Cardoso, buscou um controle centralizado sobre as empresas estatais e permitiu que se utilizasse essas empresas de forma sistemática para controle inflacionário no plano real e na captação de recursos externos em um momento de maior abertura econômica. Bom, está completamente errado, né? Começar porque a SEST não foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, ela foi criada em 1979, né? E no governo Fernando Henrique Cardoso não houve nenhum tipo de controles de preços, né? O plano real ele foi
uma das características principais do Plano Real, comparado ao Plano Cruzado e os demais planos de combate à inflação, é que em nenhum momento se usou o controle de preços do governo. O governo deixava os preços serem determinados pelo mercado e ele buscava atuar via política, né, cambial, política monetária fiscal, para controlar os preços, né, e também, claro, fazendo uso da moeda indexada no início do plano para romper a inércia inflacionária. Mas em nenhum momento o governo Fernando Henrique usou qualquer tipo de controle de preços, né. Mas, enfim, desde o começo já está errada, porque a SEST foi criada apenas em 1979, né, exatamente para que o governo tivesse um controle sobre o orçamento e os gastos das empresas estatais, já que não havia nenhum tipo de controle centralizado do orçamento das estatais até então, né, que foi o que a gente viu na primeira questão, inclusive, né, no primeiro item aí dessa questão. E, finalmente, a questão 73. O Brasil passou por diversos momentos de expansão fiscal em sua trajetória. Acerca desses momentos e de suas consequências, julgue certo ou errado os itens a seguir. Primeiro, a Lei Bancária de janeiro de 1890 autorizou emissões inconversíveis que aumentaram muito a quantidade de papel moeda em circulação e eram lastreadas em títulos da dívida pública, em clara inspiração no sistema de bancos nacionais norte-americano. Tá? Totalmente correta, né? Então, mas só para a gente falar um pouquinho sobre os termos que estão aí, né? A Lei Bancária de janeiro de 1890 foi aquela, né, lei bancária do ministro Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa, que era um chamado papelista, né, contra os metalistas, né, que os metalistas defendiam que se deveria seguir o padrão ouro, uma paridade fixa da moeda no ouro, e os papelistas não, né? Então, a lei bancária do Rui Barbosa, seguindo a concepção papelista, né, autorizou emissões inconversíveis, ou seja, emissões que não tinham necessariamente conversibilidade em ouro, né? E aumentou muito a quantidade de papel moeda em circulação, né? Como, né, é de se esperar de uma política de um autor papelista, né? E eram lastreadas em títulos da dívida pública, né? Correto, né? Inspirado sim no sistema de bancos nacionais norte-americano, né? Na época. Então, tá perfeito, né? Basicamente é uma lei que acabou aumentando muito, né, a oferta de moeda na economia, porque a moeda não tinha que ter lastro em ouro, mas apenas lastro em títulos da dívida pública. O segundo item, as emissões previstas na reforma bancária de 1890 seriam feitas na proporção de 1:1 do lastro constituído. Tá correto, né, pessoal? Mas qual era o lastro constituído? Na questão anterior está dizendo, o lastro era em títulos da dívida pública, não em ouro, tá? Alguém poderia, né, considerar que estava errado porque, mas não tinha lastro em ouro, né? Não tinha lastro em ouro, mas tinha lastro em títulos da dívida pública, e era de fato de 1:1, né? A emissão de uma unidade monetária correspondente a uma unidade monetária em títulos, né? E desvinculadas da paridade de 1846. Qual que era a paridade de 1846? Era a paridade no ouro, né? Do padrão ouro. De fato, foram desvinculadas da paridade no ouro de 1846, né? E sinalizando sua relação com as finanças públicas. Essa expressão quer dizer o quê? Que a emissão de moeda acabava tendo uma relação muito intrínseca com as finanças públicas na medida em que a emissão de moeda era lastreada na dívida pública, né? Então é só isso. Então, esclarecendo os conceitos, né? Tá claro, o item está todo ele correto, né? Terceiro, a melhora no resultado fiscal durante o período conhecido como milagre econômico possibilitou que a expansão monetária ocorrida do período se efetivasse sob a forma de um aumento do crédito concentrado no setor privado, né? A gente já viu alguma questão anterior também, né, essa questão do resultado fiscal durante o milagre econômico, né? De fato, houve uma melhora fiscal ao longo do período do milagre, tá? E a parte seguinte está dizendo basicamente o seguinte, né, que quando você tinha problemas fiscais ou déficits fiscais, a emissão de moeda basicamente ela crescia com base para cobrir o déficit fiscal. Tá? A emissão de moeda está intrinsecamente ligada ao déficit fiscal. E nesse período, ao contrário, como você não tinha, né, você tinha um resultado fiscal razoavelmente equilibrado, né, controlado, então a expansão de moeda ela se efetivava muito mais sob a forma de um aumento do crédito concentrado no setor privado e não para financiar o setor público. Está correto, houve uma expansão do crédito, né, privado bastante grande, né, durante o período do milagre econômico, né, e portanto sim, pode-se dizer que a expansão dos meios de pagamento naquele período, né, a expansão monetária tenha se dado muito mais em função do aumento do crédito privado do que uma expansão para financiar o déficit público, né? Correto então o item. E finalmente, quarto item, as taxas de inflação elevadas verificadas na segunda metade do século XX permitiram que o sistema bancário brasileiro atuasse com taxas de juros reais negativas, além de permitir uma melhor situação de liquidez e solvência. Vamos julgar primeiro essa primeira parte, né?
Por que as taxas de inflação elevadas poderiam permitir que o sistema bancário brasileiro atuasse com taxas de juros reais negativas, né? Bom, pessoal, que basicamente é o seguinte, né? Os bancos eles acabavam operando no chamado float, né, da inflação, ou seja, tinha as pessoas tinham depósitos, né, que não eram remunerados e nem tinham correção monetária. Então os bancos acabavam conseguindo um spread, apesar das taxas de juros serem negativas, ou seja, apesar de as taxas de juros do mercado serem inferiores à taxa de inflação, isso aqui é uma taxa de juros real negativa, né, quando a taxa nominal é inferior à inflação. Apesar disso, os bancos acabavam tendo um ganho muito grande pelo floating, né? Eles investiam os recursos ali, né, no mercado interbancário, no overnight, né, ganham correção monetária e juros sobre depósitos que não eram remunerados, né? Então eles conseguiam sim, né, ter ganhos, né, apesar de juros reais negativos, e também ter uma situação melhor de liquidez e solvência, na medida em que, como as operações eram diárias, né, no overnight, né, os bancos tinham uma liquidez muito grande, né? E é isso que tem a ver com a questão da solvência, né? Os bancos não faziam aplicações que envolviam investimentos que iam maturar só no longo prazo, né? Não tinham empréstimos de longo prazo, não. Os empréstimos eram todos a prazos curtíssimos, né? De um dia ou poucos dias ou meses no máximo, de maneira que a liquidez deles era muito alta e, portanto, a solvência também era alta porque eles tinham os recursos disponíveis o tempo inteiro, né? Ninguém emprestava a prazos muito longos durante a época de alta inflação, que é o que pode provocar problemas de solvência nos bancos, né? Quando eles emprestam a prazos muito longos, né, e tem compromissos de curto prazo a prazos mais curtos. Então, como nesse período não tinha empréstimos a longo prazo, então a solvência, do ponto de vista da solvência, né, os bancos eram até melhores, né, tinha uma liquidez elevada. Vamos agora para a segunda parte, né? O final do período inflacionário dificultou a situação de diversos bancos, apesar do aumento da demanda por crédito, provocada pela estabilidade monetária. Correto, né? Ou seja, como havia muitos bancos que tinham um ganho basicamente aí pelo floating, né, e pelos ganhos no overnight, uma vez que a inflação acabou a fonte de ganho desses bancos, né? Então aí você de fato sabia quais bancos eram rentáveis e quais que só eram rentáveis por conta do processo da inflação elevada. E aí vários bancos começaram a ter dificuldades e acabou tendo que ocorrer, né, uma reestruturação bancária quando a inflação acabou, né? Por exemplo, depois do Plano Real, né? Você teve lá o ProAir, por exemplo, né, que era exatamente um programa para socorrer os bancos que estavam em dificuldades, né, inclusive promovendo fusões para que bancos grandes comprassem os bancos menores em dificuldade, né? Então, também correta essa afirmação aí. Bom, pessoal, é isso. Então, espero que tenha dado aí para vocês uma boa ideia de como vai ser o curso de questões objetivas, né? Eu vou combinar, né? Aqui a gente resolveu só essa prova aqui do ano passado, né, do TPS 2019. A minha ideia com esse curso é a seguinte, mesclar questões anteriores, né, dos concursos do CACD com questões novas, né, que eu vou elaborar, ou de concursos que sejam parecidos, né, de outros concursos, de maneira para reproduzir o mais fielmente possível o estilo do CACD, tá? Mais ou menos aí 1/3 das questões vão ser questões antigas, né, mas 2/3 vão ser questões novas. Por quê? Porque já tem gente que está estudando para esse concurso há muito tempo e vocês já vão ver, já viram provavelmente nessas questões outras vezes, né? Então, para não ficar muito repetitivo e também para treinar um pouco para coisas que vocês ainda não viram, né, questões sobre assuntos que podem, né, cair eventualmente, eu vou aí estar elaborando questões novas, né? 2/3 vão ser questões que eu vou pegar de outros concursos ou que eu mesmo vou elaborar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da proposta do curso, né? Um abraço a todos e espero tê-los em breve aí. Até logo.